Então, pessoal, esse polo, né, no nosso caso, o nosso polo é da primeira ordem. Então, como nós já sabemos como é que classificamos os polos, vamos dar continuidade à resolução do nosso exercício. No nosso caso, como eu disse, só derivamos uma vez e logo já era diferente de zero, né, na primeira derivada. Logo, o nosso polo é da primeira ordem ou é polo simples. Então, sendo assim, nós já classificamos o que é o nosso polo. Agora já vem o que é o quarto passo. O quarto passo já são as fórmulas. Então, eu vou generalizar aqui as fórmulas, neste caso, do método de resíduo. Fórmulas do método de resíduo. O que é que ele, na verdade, diz? O método de resíduo diz que se a ordem, neste caso, for respectivamente simples, ou o polo, se o polo for simples, neste caso, ordem simples ou da primeira ordem, ok? Se ele for simples, nós temos que utilizar uma certa fórmula. E qual é a fórmula? Para calcular o resíduo. Para calcular o resíduo, ok? Da função desse polo que nós queremos, neste caso, no nosso caso, o nosso polo é zero. Nós estamos a utilizar este polo, que é o nosso polo interior, ok? Como eu disse, interior ao nosso contorno. Então, do ponto zero, é calculado respectivamente pelo limite, ok? De Z que vai tender para o polo, que neste caso é zero. Respectivamente de quê? De Z menos o polo neste caso aqui é zero. Vezes, respectivamente, o que? A função Fz. A função Fz, nós já sabemos qual é a nossa função Fz. Já havíamos achado, ok, pessoal? Nossa função Fz é esta que está aqui, ok? Do primeiro passo. Então, como é que nós já vamos calcular, neste caso, o resíduo, se a ordem não for simples? Ordem não ser simples é, por exemplo, ser de ordem 2, ordem 3, ordem 4. Ou seja, de ordem superior. Ordem superior. Como é que nós vamos calcular? Ordem superior. Nós já temos que saber como é que nós vamos já proceder nesse cálculo. Então, para calcular o resíduo, ok? Calcular o resíduo da função, neste caso no nosso respectivo polo, vou chamar neste caso do polo 0, vai ser respectivamente dado por quê? A fórmula neste caso geral é dado por 1, até vou generalizar, vou pôr aqui Z0. Z0 é o respectivo polo que nós estamos a tratar, ok? Que é neste caso o nosso polo interior. Mas vou pôr Z0 em vez de 0, que é para pôr a fórmula geral. Ou seja, a fórmula para calcular o resíduo é dada neste caso por 1 sobre n menos 1 fatorial, vezes o limite, é um pouco mais longa por acaso, z a tender para o polo interior, ok? Da enésima derivada, ok? Enésima derivada, respectivamente de z menos z0, aqui respectivamente elevado a n, vezes o fz. É um pouco mais longa e aparenta ser mais complexa, mas não tem nada especial, pessoal. Então, no outro exercício, vamos resolver utilizando, neste caso, pela ordem superior. No nosso caso, o nosso polo é simples. Então, para nós calcularmos o nosso resíduo para polo simples, é só utilizarmos esta fórmula que está aqui. Se fosse de ordem superior, teremos que utilizar toda esta fórmula. Aparenta ser assustadora, mas não é, pessoal. Isso com explicação fica simples, ok? Confiem. Dando continuidade, temos aqui, usamos esta fórmula. Então, vamos puxar aqui. Como é que vamos calcular o nosso resíduo? O resíduo da nossa função f do nosso polo z0, que é 0, é igual ao limite de z, que tende respectivamente para 0, de z menos 0, vezes o fz. Fz, como havia dito, é 1 sobre Euler elevado a z menos 1. Z menos 0, z. Então, ficamos simplesmente com limite, neste caso de z que tende para 0, respectivamente de quê? De z sobre Euler elevado a z menos 1. Ficamos com o limite disto. Vamos substituir para sabermos o tipo de indeterminação. 0, aqui 0, ficamos com 1 menos 1. Aqui em cima é 0, então indeterminação 0 sobre 0. Se já que é 0 sobre 0, podemos utilizar neste caso o quê? Para calcular este limite, o método de L'Hopital. Ok, pessoal? Usamos o método de L'Hopital. O método de L'Hopital consiste em o quê? Em determinações 0 sobre 0, infinito sobre infinito, usamos o método de L'Hopital. Consiste em derivarmos em cima, derivarmos em baixo e substituirmos pela nossa tendência. Vamos lá, pessoal, sem muito blá blá blá. Qual é a derivada de z? 1. Qual é a derivada de Euler elevado a z menos 1? Constante é 0, de Euler elevado a z é Euler elevado a z. Então ficamos com o limite de z que tende para 0, respectivamente de 1 sobre Euler elevado a z. Substituindo pela nossa tendência, ficamos com 1 sobre Euler elevado a 0. Euler elevado a 0 é 1. 1 a dividir por 1, 1. Então significa que o resíduo do nosso polo interior 0 é igual respectivamente a 1.
Então, pessoal, o que é que nós vamos argumentar acerca dos outros polos? Bom, segundo o método, neste caso de Cauchy, pelo método também de resíduos, o que eles na verdade afirmam é que se o resíduo, neste caso, vamos considerar aqui, este é o nosso resíduo, neste caso Z1. Temos aqui já o resíduo da nossa função para os polos, neste caso Z2, né? Achamos neste caso vários polos, pessoal, lembre-se. Temos neste caso Z2, Z3. Então o resíduo, neste caso, para os nossos polos Z2, Z3 e etc., é simplesmente igual a zero, pessoal. Por que é zero? Porque diz que se o polo é exterior, então o resíduo é igual a zero. Se o polo é interior, então significa que tem algumas particularidades, que é calcular se o polo, por exemplo, é interior, se ele for simples, calculamos o resíduo desta fórmula. Se o polo tiver ordem superior, calculamos o resíduo utilizando esta fórmula. No nosso caso, o nosso polo era simples. Então, já que aqueles outros pontos são exteriores, então o resíduo é igual a zero. Portanto, pessoal, a nossa integral, pela fórmula, nós temos que, para calcular a integral, qual é a fórmula que nós temos que utilizar? Temos que utilizar esta fórmula que está aqui. 2πi vezes a soma dos resíduos, ok? Esta é a nossa fórmula. Então, a integral será dada por 2πi vezes... Quanto é que nos deu, neste caso, nosso primeiro resíduo? Nosso primeiro resíduo deu 1. Mas os outros resíduos de outros polos dá 0. 0, 0, 0, 0. Então, significa que o quê? Que 1 mais os outros zeros que estão aqui vai dar simplesmente igual a 1. Então, ficamos com 2πi vezes 1. Que é igual, respectivamente, a 2πi, pessoal. Este é o resultado. Só que há uma pequena armadilha que nós temos que perceber. Aqui, dizem que o nosso contorno é, neste caso, no nosso sentido negativo, ou seja, é o sentido, respectivamente, horário. Só que, pelo teorema, afirma-se que está-se a considerar que o integral de contorno esteja num sentido anti-horário, ou seja, o sentido anti-horário, nós estamos a falar, respectivamente, do nosso sentido positivo. Ok, pessoal? Então, significa que, como ele está no sentido, neste caso, negativo, e o teorema, respectivamente, aborda no sentido, neste caso, desculpa, dissemos que o ele está no sentido negativo, o teorema aborda no sentido positivo. Então é só mudarmos de sinal, aqui fica menos, pessoal, ok? E já está, este é o nosso resultado final. Bom, eu espero que tenham gostado da aula sobre, neste caso, o método de resíduos para o cálculo de integral, na nossa cadeira de cálculo 3, respectivamente, sobre análise complexa. Ok, pessoal? Aguardo, neste caso, a vossa visualização para os próximos vídeos relacionados ao cálculo 3, análise complexa, em particular, sobre analiticidade e conjugado harmônico. Vocês vão gostar, pessoal. Será um vídeo muito interessante. Ok? Espero que tenham entendido toda a aula. Espero que tenham gostado. E, pessoal, subscrevam-se e fiquem juntos a nós. Ok? Um grande abraço e peace!